Olá, muito bom dia! Olha, seja bem-vindo a mais um programa TV News. Estamos ao vivo aqui para toda a região sul da Bahia. Em específico, quero mandar um abraço carinhoso aos nossos amigos de Ilhéus e aqui de Itabuna. Nós somos recorde em audiência, tá? Estamos agora ao vivo pelo canal 24.2, através da operadora de TV ATVC. TV Cabo, para você aqui em todo o extremo sul da Bahia. Quero deixar um abraço também aos nossos amigos do YouTube, tá? Ligadinhos aí conosco no TV Play Oficial. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, ainda não é um dos inscritos, esse é o momento de você estar fazendo a sua inscrição, certo? Você vai lá, faz a sua inscrição, é gratuita, de forma rápida e prática. Além de tudo, assim que eu entrar aqui ao vivo com notícias do Brasil e do mundo, vai chegar a notificação. Basta você apenas ativar o sininho. Você ativa o sininho, assim que eu entrar, chega aí no seu smartphone. Olha, quero deixar também aqui o nosso site. Dá para você estar assistindo pelo portal, tá? O Portal da Tarde, dá para você estar atento a todas as notícias do Brasil e do mundo, todos os dias. E é o seguinte, nós também temos aí no seu celular todas as informações através da sua através do seu aplicativo, tá, pessoal? Olha só, você consegue aí baixar através do TVI Play Brasil. Você baixa aí de forma rápida e gratuita. Todos os dias você consegue nos assistir, tanto ao vivo quanto os programas gravados, tá certo? Olha, chego aqui já com uma notícia um pouco triste que abalou o Brasil. Neste sábado, 19 de outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou sofrendo um acidente doméstico. O presidente ele estava lá em sua residência, né, no Palácio da Alvorada, em Brasília, quando de repente em seu banheiro ele acabou escorregando, né, precisou aí ser socorrido. Ele foi encaminhado para o Hospital Sírio-Libanês de Brasília, a 15 minutos ali de sua residência, tá? O presidente ele precisou levar 5 pontos. Ele não ficou internado, os médicos alertaram sobre o acidente, que ele precisava desmarcar os compromissos. Ele precisaria viajar neste domingo, na tarde deste domingo, para a Rússia, onde participaria de uma reunião importante dos BRICS, tá? Os países emergentes. E o Brasil estaria entrando ali como o diretor do BRICS. Então, assim, o presidente precisou desmarcar esse compromisso de domingo para cuidar de sua saúde. O presidente levou 5 pontos. Os médicos aí alertaram para que nas últimas 72 horas ele estivesse em casa. E em entrevista exclusiva à CNN, o médico pessoal de Lula, o doutor Roberto Calil Filho, ele disse que o presidente chegou ao hospital com traumatismo craniano, causado pela batida na parte de trás da cabeça. O ferimento precisou de pontos, ele levou 5 pontos e fez tomografias e ressonância, o que identificou um pequeno sangramento na região temporal, na frente da cabeça. Isso ocorre porque, em pequenas quedas, o contragolpe pode lesionar a parte frontal, tá? Então, o Lula ele sofreu essa queda ao escorregar no banheiro ao chegar de São Paulo, onde ele havia participado de compromissos de campanha com o candidato a prefeito de São Paulo, o Guilherme Boulos. Ele foi atendido e está em recuperação. Os médicos alertaram, né, quanto a este traumatismo craniano no presidente, porém ele está sim bem de saúde, não precisou ficar internado, ele está em sua residência, está atendendo a todas as demandas de forma online. Ele está em sua residência se cuidando e esses compromissos foram remarcados, tá? Então o presidente está aí precisando de repouso, precisando ficar em casa e os seus compromissos serão realizados através de casa, correto? Olha, aconteceu também um outro episódio aqui que entristeceu todo o Brasil, né? A gente sabe que o SUS ele tem medidas protetivas de saúde interessantes. Porém, dessa vez aconteceu que 6 pacientes foram infectados com HIV no Rio de Janeiro, tá?
Esses 6 pacientes fizeram transplante, passaram pela fila de transplante. Além de toda a espera, além daquele longo período de espera, existe também esse processo de ser transplantado. O seu corpo precisa reagir, né? O seu corpo precisa reagir bem, aceitar aquele órgão, que é um órgão diferente. Então, além de todo esse processo que é super invasivo, existe também esse pós. E nesse momento de fragilidade, de vulnerabilidade, um dos pacientes identificou, né, alguns sintomas e foi até o médico. Daí, testou positivo para HIV. Assim que foi testado positivo, o laboratório, né, começou a identificar o restante de pacientes que haviam sido também infectados, né, foram 6 pacientes e todos eles receberam transplantes de 2 pessoas. Essas 2 pessoas, elas doaram, né, esses 9 órgãos que foram transplantados para 6. Olha, o que mais me impressiona é que a Secretaria do Estado, ela já identificou, né, todos os funcionários desses laboratórios que, inclusive, eles mesmos pediram suas contas, pediram demissão. Esses funcionários, eles eram familiares de deputado, de secretário estadual, ou seja, a gente já percebe que existia uma necessidade de quê? De uma investigação ainda maior, né? A gente sabe que esses laboratórios talvez não eram competentes para estar ali, não eram aptos para estar fornecendo esses atendimentos. O HIV ele foi descoberto lá na década de 70. Então, até ali, não se tinham muitas informações, né, sobre a doença e era um caso mais assustador que o outro. A gente teve o caso do Cazuza, né, o Cazuza que ele morreu ali com o HIV. Então, assim, não era tão compreendido como hoje. Hoje a gente consegue identificar a doença, hoje a gente consegue tratar. Então, esses pacientes que já se viram na fila de espera, eles precisavam de um transplante, eles estavam ali para serem transplantados e ter uma nova chance de vida, hoje se vem aí com esse risco, né, na saúde. Então, é muito preocupante, mas já fica o alerta, né, a nós e o governo do estado que precisa agora identificar cada vez mais aqui na Bahia também, né? A gente precisa estar atento, porque assim, quando eles fizeram esse transplante, né, tinha sido testado e deu negativo, né? Deu negativo ali o exame e quando esse paciente identificou que estava, né, foi testado e deu positivo aí em uma outra clínica, ele vai lá recorrer à Secretaria do Estado. E aí eles identificam que existem outros pacientes que também receberam órgãos desses 2 que foram doadores. Ou seja, são pacientes com a vida agora que eles tinham uma esperança e hoje se encontram mais uma vez em vulnerabilidade, né? Esses pacientes hoje estão aí à mercê do governo do estado, do Rio de Janeiro, e assim, eles além de que passaram por esse processo, né, de descoberta do HIV, eles hoje estão ali fazendo tratamento. Além de que um dos pacientes, dando entrevista, ele deixou bem claro que quando descobriu o HIV, ele não teve nenhum suporte, não recebeu nenhum suporte do Estado, não recebeu nem sequer dicas do que deveria fazer, nenhuma orientação, né? E a gente sabe que quando é testado positivo, quando você é soro positivo, você precisa ali iniciar os coquetéis e todo o tratamento. O HIV ele não tem cura. HIV não tem cura, porém existem medidas paliativas e que se esses pacientes iniciarem esse tratamento com rapidez, a gente vai conseguir ali ter uma melhora no quadro, uma evolução. Então, a gente pede que aqui, como assim aqui na Bahia, né, pode haver casos de transfusão e nesses processos, gente, tanto de transplante quanto de transfusão, é necessário fazer de uma forma meticulosa. A gente precisa ter uma atenção maior para esses casos, porque existem casos que a pessoa vai fazer, né, uma transfusão de sangue, vai ser um doador, não sabe se tem alguma doença infecciosa e assim, pode acabar passando para o outro. Então, embora a gente faça esses exames, é necessário que você, de casa, se encaminhe sempre, esteja sempre atento à sua saúde, nos postos de saúde mais próximo de sua residência, você consegue fazer aí teste rápido, tá?
Você se encaminha à unidade básica de saúde e lá você consegue fazer um testezinho que ele é bem simples. Vai fazer um furinho pequeno no seu dedo da mão, tá? Ele vai colocar lá o sanguezinho e vai testar na hora. Não chega nem a 15 minutos. É de forma rápida, prática e segura. Identifiquem também, antes de você escutar o resultado do profissional, observe meticulosamente todo o passo a passo, tá? Então, assim, aconteceu também aqui no estado da Bahia, não foi caso de transfusão, não foi nenhum caso de transplante, mas de erros durante esse processo, onde você está fazendo o teste rápido, o profissional às vezes está querendo ir embora logo, às vezes não quer ficar ali, né, mais, ou o salário está atrasado, e aí já vai com aquele mau humor, aquele mal-estar para o local de trabalho, acaba atendendo o paciente da forma indevida, faz de qualquer jeito e aí é que surgem os maiores riscos. Então, é sim necessário que você esteja atento durante todo o processo, né, de teste rápido. O teste rápido, ele é gratuito, ele é seguro e, como o próprio nome já fala, ele é rápido. Você consegue estar fazendo em qualquer unidade de saúde. Isso serve, gente, para quando você estiver em um hospital, você precisar fazer uma cirurgia, você precisar passar por um processo de transfusão de sangue ou qualquer uma necessidade emergencial, você vai ter isso em mãos. Você vai saber que a sua saúde está em dias e aí você não vai ter mais a necessidade de estar correndo esses riscos, né? Esses pacientes, eles se encaminharam ao Hospital do Rio de Janeiro para fazer esse processo de transfusão, para fazer esse transplante, e nesse processo o que que aconteceu? Eles não tinham testado para positivo, eles não eram soro positivo. Então, quando se vê ali que depois do processo do transplante, se tem um resultado positivo, você percebe que aí aconteceu algo que está relacionado com o laboratório, né? O laboratório, ele emitiu esses dados e os dados estavam ali errados, foi feito de forma qualquer, né? E a gente viu que existe um grau de parentesco, aí entre a prima do governador e também um primo do secretário. Então, assim, o secretário de saúde deve ter ali ajudado, né, de alguma forma, de algum método, para colocar esse laboratório lá dentro. É um laboratório que não é necessário que estivesse lá. Tá? Não havia necessidade e fizeram de qualquer forma. Então, após testar para positivo de HIV, esses pacientes foram encaminhados até o laboratório novamente e eles fizeram uma comparação, né? Fizeram um exame agora com o sangue. Eles têm coletado lá todas as amostras sanguíneas e tecidual desses doadores. Então, assim que os pacientes testaram, eles foram lá e verificaram. E hoje eles pediram conta, eles pediram a demissão. Correto? Olha, então fica já o alerta para a gente estar se cuidando, é de forma rápida, é de forma segura e é gratuita. Se encaminhe, vá até uma unidade básica de saúde mais próxima do seu lar, da sua residência e faça esse teste. Observe também todo o processo, tá? Observe como o profissional vai te atender, o que ele vai fazer e peça para verificar. Se restou alguma dúvida, você fez, de repente você acha que daria positivo. E aí você quiser fazer novamente, é um direito seu, você pode fazer. O SUS, ele te garante como direito, tá? Você tem direito a todos os serviços de saúde e da melhor forma. Então, eu preciso que você se cuide, porque esses casos podem ser combatidos assim. A gente tendo uma análise melhor da nossa saúde, a gente se conhecendo e a gente precisa combater esses profissionais, a gente precisa combater a lavagem de dinheiro, a gente precisa combater essa corrupção. Então, acabou que a casa caiu para eles, né? Aí esse laboratório que chegou lá de uma forma subjacente, então não tinha necessidade alguma de estar ali. Ele foi colocado através de quê? Dos familiares que estavam em cargos públicos, ocupando cargo altíssimo. E aí acabaram levando esses 6 pacientes à vulnerabilidade na saúde, né, com uma doença que é tão preocupante, uma doença alarmante. Olha, falando em saúde, hoje também é dia do quadro Bem Viver com Priscila Cel. Ela que vai estar tratando aqui de diversos assuntos de saúde. Tem métodos também para você estar se cuidando e estar melhorando. Então agora você vai ficar com a previsão.
Vamos ver a previsão aqui para Itabuna e as demais regiões aqui do sul da Bahia. Itabuna, Ilhéus, Itajuípe, Vitória da Conquista. Como é que o tempo vai ficar? Hoje, terça-feira, 22 de outubro de 2024, Ilhéus está com o tempo ali com a mínima de 22 graus e máxima de 29. A possibilidade de chuva é de 12%, ou seja, o tempo segue firme em Ilhéus. Em Itabuna, a mínima é de 21 graus e a máxima de 20. A possibilidade de chuva é de 15%. O tempo aqui em Itabuna, gente, está um pouco mais quente, o tempo está firme e não é esperado até o final do dia chuva, tá? Em Buerarema, a mínima é de 21 graus, máxima de 28 e a probabilidade de chuva é de 17%. Olha, em Itacaré, a mínima é de 23 graus e a máxima é de 28%. A probabilidade de chuva é de 18%. O tempo segue firme em Itacaré, dá para estar curtindo aí a praia, dá para estar curtindo todo o dia. Itacaré que fica aqui, né, no nosso paraíso baiano, é uma cidade linda e o tempo está firme por lá. Olha, a previsão para Itajuípe é de mínima de 20 graus com máxima de 28 graus. A probabilidade de chuva chega aí a 23%, ou seja, é esperado chuva até o final do dia. Em Ibicaraí, a mínima é de 20 graus e com máxima de 28. A probabilidade de chuva chega a 24%. Em Canavieiras, a mínima é de 22 com máxima de 27. Probabilidade de chuva de 24%. É esperado também chuva até o restante do dia em Canavieiras. Salvador, a nossa capital baiana, está com mínima de 24 graus e máxima de 28. A probabilidade de chuva é de 10%. Ou seja, o dia segue firme, segue bonito, com solzão na capital baiana. Em Porto Seguro, o tempo está chuvoso, com mínima de 22 graus e máxima de 28 graus. A probabilidade de chuva é de 32%. Vitória da Conquista, a nossa Suíça baiana, segue com mínima de 17 graus e máxima de 26. A probabilidade de chuva é de 13%. O tempo segue firme também em Conquista, um dia bonito e ensolarado. Olha, hoje a gente tem um quadro lindo aqui, né? De saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu quero convidar vocês a assistirem comigo a Priscila Cel, tá? Ela que apresenta o quadro Bem Viver, com dicas de saúde, dicas valiosas para você continuar com a sua qualidade de vida, tá? Então ficamos agora com o quadro Bem Viver, Priscila Cel. Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje aqui no Bem Viver nós vamos falar sobre o tema infertilidade, um problema de saúde que tem acometido tanto homens quanto mulheres. Segundo a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, cerca de 8 milhões de pessoas podem ser inférteis no Brasil. Aqui no estúdio nós temos a especialista em reprodução humana, que vai esclarecer mais detalhes sobre esse assunto e dizer quais são as opções de tratamento disponíveis para viabilizar a realização do sonho de ter um filho. Seja bem-vinda, doutora Magda Monteiro. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, né? Um prazer estar aqui com vocês. Uma honra, uma satisfação enorme ter você aqui conosco, que vai esclarecer aqui para os nossos telespectadores sobre esse assunto, que é um problema de saúde pública, né? Nós estávamos conversando já a respeito disso e tem afligido muitas famílias, né, muitos casais. Exato. E temos muitas perguntas, muitas dúvidas, então vamos lá que o bate-papo hoje vai ser longo. Doutora, fala aqui para a gente iniciar a entrevista. Quando que a pessoa ela deve suspeitar
que há algum problema de infertilidade, algo que esteja dificultando esse casal de engravidar. Isso. É super importante, né? Primeiro, os casais ficarem atentos às tentativas. Existe um tempo, né, que consideramos de tentativas para engravidar. Então, aquele casal que está tentando engravidar por mais de 12 meses é realmente um tempo importante para salientar e se atentar a procurar o especialista. A gente fala que é muito de acordo com a idade. Casais em que a mulher tem acima de 35 anos, com 6 meses a gente já inicia a investigação dessa infertilidade. Infertilidade é muito importante a gente lembrar que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença do aparelho reprodutor, tanto feminino quanto masculino. Então, precisamos sim de uma avaliação técnica e de uma investigação, caso aconteça esse tempo de tentativas. E como que é feita essa avaliação da infertilidade feminina e da masculina? É uma avaliação específica, então existem exames laboratoriais, né, exames hormonais, tanto no homem quanto na mulher, que faz todo o apanhado de avaliação. Na mulher, a gente tem exames específicos, como avaliação anatômica, a gente vai estudar, né, as principais causas de dificuldade em engravidar, como as obstruções da trompa uterina, que é um canal de comunicação, onde o óvulo é fecundado, né, pelo espermatozoide. A gente tem exames de avaliação uterina e no homem o espermograma. O espermograma é um exame extremamente importante porque a infertilidade ela também é masculina. Nós consideramos a infertilidade conjugal. Por isso que na nossa avaliação do dia a dia no consultório é com o casal. Metade dos fatores, as causas são masculinas, metade são femininas. Então, a gente tem realmente uma incidência grande nos dois. Então, precisamos realmente avaliar o casal. E quais são os tipos de infertilidade que existem, doutora? Então, principalmente, a gente tem 2 tipos de infertilidade. Infertilidade primária e secundária. A primária é quando aquele casal não tem filhos, nunca teve filhos. E secundário quando eles têm um filho e estão na tentativa de mais de 12 meses de engravidar e não conseguem. E quais são as principais causas de infertilidade feminina? É super importante isso, porque a principal causa na mulher é quando ela não ovula. Então, em primeiro lugar, falta de ovulação. Quando a gente tem uma falta de ovulação, normalmente a gente não tem menstruação. Então, são aquelas mulheres que têm ciclos muito longos. Então, tem uma menstruação, demora muito, 1, 2, 3 meses para menstruar. Então, a gente está tendo, a princípio, um cenário de anovulação, ela não está ovulando. É o primeiro lugar, né, das causas da infertilidade feminina. O segundo, como eu falei, são as obstruções tubárias, onde a gente tem a obstrução da comunicação, onde não há o encontro do espermatozoide e do óvulo. A terceira, que é muito importante, inclusive a gente tem as campanhas de março, né, amarelo, que é a endometriose, que é um problema de saúde da mulher, que realmente afeta a fertilidade. E a gente tem cada vez mais encontrado nessas pacientes que estão tentando há 1, 2, 3 anos engravidar endometriose. Então é super importante a gente falar sobre isso. E as causas da infertilidade masculina? A infertilidade masculina mais comum hoje é a varicocele, que são as alterações dos vasos sanguíneos do testículo. Isso altera não só a qualidade, mas a quantidade da produção do sêmen. A gente tem também causas imunológicas, infecciosas. E o que mais abordamos no dia a dia é a saúde masculina. Então, os bons hábitos, né? Os homens que não fumam, não bebem, se alimentam melhor, têm uma qualidade de fertilidade melhor. Então você já iria tocar no assunto que eu iria perguntar, em relação a se tem algum hábito que pode interferir na infertilidade. Sim, tem sim. Nós sabemos hoje, através das avaliações, dos artigos científicos, dos estudos científicos, que o hábito é muito importante. Eu sempre foco no dia a dia na saúde do casal. Porque a gente sabe que a nossa saúde é passada pela saúde dos nossos filhos, né? É um legado que a gente deixa. Então, isso já começa nesse perfil. Então, alimentação como açúcar, gordura, são altamente oxidativos.
tanto para o óvulo quanto para o espermatozoide. O tabagismo, o álcool. Então, quando a gente fala de saúde, é saúde alimentar, atividade física para diminuir esse estresse oxidativo. A oxidação é a liberação de radicais livres que impedem uma qualidade na produção desse óvulo e desse espermatozoide. Então, se a gente come bem, faz atividade física, a gente tem uma qualidade melhor. Isso já é provado cientificamente. Então, precisamos ter bons hábitos. E a obesidade, ela pode contribuir para a infertilidade? Sim, a obesidade tanto no homem quanto na mulher. Na mulher, a gente tem obesidade, a princípio, com um desequilíbrio hormonal. A gente sabe, né, que a obesidade, a gente tem um desequilíbrio na produção de alguns hormônios. Essa paciente passa a ter dificuldade na sua ovulação, tem um problema que chama resistência insulínica. Essa resistência insulínica que provavelmente é encontrada em pacientes que têm ovário policístico. Então, isso tudo, né, com a obesidade, a gente tem esse cenário e a gente começa a ter baixa produção de óvulos, o óvulo ele sai com baixa qualidade. No homem, como eu falei, a oxidação, né, da gordura, do aumento de peso, vai para o sêmen e a gente tem baixa qualidade do sêmen também. E uma situação interessante é que as mulheres que são obesas, né, que têm o diagnóstico de obesidade, elas têm mais chance de abortamento. Nossa. Então, não basta estar só grávida, a gente tem que ter uma saúde nessa gestação. Então, a gente tem uma diminuição do receptor de implantação do embrião. Então, para você ver, então, além de ter dificuldade de engravidar, a gente tem dificuldade de implantação na obesidade. E a orientação que a gente faz é que a mulher, principalmente a mulher, tem uma perda importante aí em torno de 5 a 10% do seu peso. Não precisa se preocupar em ter grandes perdas ou mudar a vida completamente, mas só o fato de iniciar essa mudança, a gente já tem uma melhora muito grande nesse perfil. A doutora aqui então já relatou diversas causas, né, que podem contribuir para a infertilidade e nós já vamos chegar já nas etapas, né, as opções de tratamento. Mas como é importante uma avaliação, né, uma consulta para conhecer todo esse histórico, né, e algumas causas, pelo que eu vi, podem ser tratáveis, preveníveis, né, com suplementações ou algum tipo de intervenção. Então, até para direcionar e ver o que pode ser feito antes de chegar na intervenção mais avançada, podemos dizer. Exato, que é a prevenção, né? Que é a prevenção. Por isso que a gente está sempre orientando a mulher, principalmente, a procurar o ginecologista, as informações mais específicas, para que esse tempo não passe. Eu falo que nós mulheres, a gente tem um reloginho biológico. Depois dos 35, a gente começa a encontrar um pouco mais de queda, de perda de fertilidade. Então, a mulher que começa, né, suas avaliações logo cedo, elas têm o contato mais cedo com os médicos, né? Então, a gente tem mais informação em relação a isso. É muito importante. Doutora, é mito ou verdade? O uso da pílula anticoncepcional pode causar infertilidade? Ótima pergunta. É um mito. Muitas, né, mulheres, elas se preocupam em relação a isso. Começam a menstruar e aí começa a sua vida sexual e começa realmente o uso do anticoncepcional ali, uma média entre 20, né, 18 a 20 anos. E aí ela vai tentar engravidar aos 35, então são 15 anos em uso de anticoncepcional. Isso é um mito, o anticoncepcional não muda a reserva ovariana, não altera os folículos, não altera a produção ovulatória, ele apenas faz um bloqueio no eixo de produção hormonal. Então, uma vez que você retorna a fertilidade normalmente, então não se preocupe em relação a isso. Mesmo dizendo que eu usava o anticoncepcional e fiquei 6 meses sem engravidar, porque o remédio ainda estava circulando no corpo. Essa história, então, não, porque ela até então não estava ovulando, o corpo dela ainda não voltou a funcionar como era antes. Como eu falei, né, tem pacientes, né, mulheres mesmo que elas, porque dependendo do uso do anticoncepcional, a gente tem um bloqueio maior, né, da produção ovulatória ali dos ovários. Então, tem mulheres que ficam bloqueadas 3, 4, até 6 meses. Mas lembrando, 6 meses na tentativa sem o anticoncepcional ainda não é infertilidade. A gente precisa esperar 12 meses. 12 meses. Então, nesse tempo, o bloqueio já diminuiu
e a ovulação já aconteceu. Então não se Uhum. preocupem, a gente tem um tempo maior de bloqueio em algumas pacientes, mas esse bloqueio ele é transitório. Doutora, você chegou a falar, a mencionar aqui sobre que mulheres com mais idade, elas tendem a ter um problema de infertilidade. Explica um pouco mais essa questão do fator idade. Você chegou já a adiantar a questão da produção, né, dos hormônios que vão caindo. Fala um pouco Isso. mais para que as mulheres entendam um pouco mais sobre isso. Isso, é importante a gente lembrar o seguinte: sempre quando a gente fala de reprodução, de fertilidade, nós focamos muito na idade da mulher. A idade da mulher é o principal fator de avaliação e de prognóstico, de evolução dessa fertilidade. Por que que isso acontece? Porque nós, quando a gente está dentro do útero da mãe, nós já temos uma queda de produção, ou seja, a gente tem uma produção e uma atresia. Os óvulos e os folículos, eles vão fazendo um processo de morte fisiológica. Então, a gente já nasce desde a vida intrauterina com esse processo fisiológico. Então, a gente nasce com milhões de folículos, onde vai dar origem aos óvulos. Quando a gente tem a primeira menarca, que é a primeira menstruação, esses óvulos já estão fazendo o processo de degeneração fisiológica. Imagine, toda menstruação a gente tem uma perda de em torno de 1000 folículos. Então a gente nasce com milhões, cada menstruação por mês a gente tem uma perda de 1000. Quando chega aos 35 anos, que é o ponto-chave da fertilidade da idade da mulher, a gente tem uma queda importante. Então, quando a gente tem a mulher aos 40, ainda mais. Então, quando a gente mostra alguns gráficos, a gente tem uma queda. É importante até uma visualização, porque a produção ela realmente vai diminuindo. E não só na quantidade, na qualidade. Porque depois dos 40 anos, o óvulo, quando a mulher ovula, não sai com tanta qualidade, porque tem um fator que chama aneuploidia, que são erros genéticos. Então, tem mulheres que às vezes engravidam e abortam, porque na hora da fecundação existe um processo de um erro genético. Isso acontece na maioria das vezes em mulheres acima de 40 anos. Então, por isso que a gente tem a função no dia a dia como especialista de não só entender aquela rotina da mulher, porque hoje a mulher está deixando para engravidar mais tarde. Né? Então, são mulheres que estão no ambiente de trabalho, no mercado, né? Vão fazer seu mestrado, doutorado, vai fazer sua faculdade e vai postergando a maternidade. Então, a gente pede para realmente ter um cuidado maior a partir da idade. Depois dos 35, a gente chama mais atenção para isso. Nossa, esse ponto muito interessante de deixar para mais tarde, porque coincide com fatores da idade, da produção dos hormônios, da qualidade, da quantidade, e aí acaba que reflete nessa situação. Exato. E ter que buscar ajuda, perda natural, né? Que é natural, Exato. mas que vai ter que recorrer à ajuda por todos esses fatores, né, que foram mencionados. Exatamente. E a mulher que ela fez a laqueadura, ela consegue engravidar? Isso é curioso, porque não mais hoje, mas há uns 10 anos atrás, a gente tinha mais procedimentos de laqueadura em mulheres jovens. Então, eu já encontrei muitas vezes, né, durante a minha vida de trabalho, mulheres de 20, 22 anos com 3 filhos e com laqueadura. Então, a gente tem, se a gente pensar bom, vamos botar um limite de 35 anos, 20 para 35 são 15 anos de fertilidade. Às vezes a mulher casa de novo, tem outros projetos de vida e quer engravidar de novo. Então, a laqueadura ali é um método definitivo. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa abordagem, porque não é desfazer a laqueadura. A gente tem alguns aspectos, porque muitas pacientes perguntam: doutora, eu posso desfazer a laqueadura? Eu fiz a laqueadura, eu posso refazer. A gente sabe que não é assim, porque a gente pode refazer a laqueadura dependendo do método que foi feito. Quando a gente tem o corte, retirada da trompa, a gente perde o caminho, como eu falei, da fecundação. Então, normalmente, a gente tem a possibilidade da gravidez através da fertilização, que a gente não precisa da trompa laqueada. Então, tem a possibilidade, mas não fazendo tanta reversão, mas a fertilização. E o homem que fez a vasectomia, ele pode ser pai? Sim, pode ser pai. O que a gente mais encontra é também essa dúvida.
muitos homens que fizeram a vasectomia, que é um método definitivo, né, de esterilidade, né, de ausência de fertilidade, foi uma decisão muitas vezes consciente, mas muda, né? O tempo vai passando e os homens podem querer ter mais filhos. A gente tem também o procedimento de reversão da vasectomia. Esse procedimento ele é mais palpável, ele tem um resultado melhor do que a laqueadura, principalmente em homens que tiveram uma vasectomia recente. 1, 2, 3 anos, a gente consegue reverter e a gente tem um aumento da fertilidade. A vasectomia nada mais é do que obstruir o caminho do sêmen na hora da ejaculação. Temos a fertilização também como opção quando essa reversão não dá certo. É uma opção quando uma não... opção que a gente tem. E quais são os exames feitos para detectar, constatar a infertilidade? A infertilidade, a gente tem alguns exames, como eu mencionei anteriormente. Primeiro tempo de tentativa, né? Então, quanto mais tempo passar, mais dificuldade aquele casal tem. E a gente precisa descobrir o que está acontecendo, tanto no homem quanto na mulher. Então, a gente tem os principais exames, como eu falei, exames de sangue laboratoriais, a esterossalpingografia para ver a trompa, a ressonância magnética para ver a endometriose, no homem o espermograma. Então, são os principais exames que a gente tem de avaliação. E quais são os tratamentos que existem para as pessoas inférteis? Quais são as opções disponíveis no mercado? Bom, as opções elas estão de acordo a cada casal, né? A proposta do tratamento ela é individual, não significa que aquele casal tem que seguir aquele caminho. Então, nós dividimos em 2 aspectos, em baixa complexidade e alta complexidade. Baixa complexidade é aquele casal que a mulher tem apenas um problema de ovulação ou um sêmen alterado, né? Que a gente fala. A gente pode partir para o coito programado, que são aquelas relações programadas estimulando o ovário, ou através da inseminação uterina. É importante falar a diferença de inseminação e de fertilização, porque a fertilização já é alta complexidade. A inseminação é quando a gente introduz o sêmen dentro do útero. A fertilização é quando a gente usa o sêmen para fecundar o óvulo no laboratório. Então, a inseminação é algo um pouco mais simples, né, onde a mulher está ovulando e a gente permite a passagem daquele sêmen. A fertilização é realizar a fecundação no laboratório e o surgimento do embrião para depois a transferência dentro do útero. E na sua prática de trabalho, qual é a técnica que você mais utiliza? Olha, hoje a gente tem em torno de 50% a 60% dos nossos casais com as técnicas de baixa complexidade. A gente consegue, né, é mais acessível, é mais rápido e a gente consegue que esses casais consigam engravidar na baixa complexidade. Quando a gente realmente tem fatores mais complexos, a gente vai para a fertilização, que é um procedimento que aumenta a chance do casal de engravidar, dependendo do fator de infertilidade. É um procedimento extremamente importante, bem indicado e bem resolutivo quando ele é bem indicado. Doutora, quais são as etapas que envolvem o processo da fertilização in vitro? Então, a fertilização a gente pode resumir nas seguintes etapas. A gente vai simular a natureza, eu falo. A gente vai simular o ciclo menstrual. Então, vou fazer com que essa mulher ovule mais óvulos. Então, nós indicamos o uso de medicações injetáveis subcutâneo no período de 10 a 12 dias, para que a gente consiga que esse ovário produza mais folículos e mais óvulos. Com esse ovário produzindo mais folículos e mais óvulos, a gente tem um momento ideal para isso. Nós vamos no centro cirúrgico, né, um procedimento rápido com sedação. A mulher é colocada em posição ginecológica e é aspirado o óvulo dentro desse folículo. Né, realmente o óvulo ele está dentro do folículo, então a gente aspira esse óvulo e faz, através da ejaculação do homem no laboratório, a fecundação no microscópio. Então a gente tem o microscópio e faz a fecundação do óvulo e do espermatozoide. Esse é um processo, resumidamente, que acontece na fertilização. E a gente tem alguns processos nessa fertilização que são as biópsias embrionárias, né? Para a gente ver se esse embrião tem alguma malformação genética.
Isso a fertilização traz como uma oportunidade para esses casais. É possível, então, analisar esse embrião antes de fazer a implantação? Sim, perfeito. A gente analisa esse embrião e exclui as doenças genéticas desse embrião. Claro que não é para todos os casais, a gente tem indicação específica para isso, mas é um procedimento extremamente viável, seguro e que a gente tem bons resultados quando a gente tem embriões saudáveis. E existe um controle desse processo, ultrassom, para primeiro acompanhar a ovulação dessa paciente? Como seria esse acompanhamento? Como eu falei, o uso das medicações para que essa mulher produza mais óvulos, o controle é através da avaliação ultrassonográfica. Então, essa mulher vai no consultório a cada 2 dias para a gente observar o crescimento desse ovário, o crescimento desses folículos. Eu sempre dou um exemplo, é como se a gente tivesse adubando o solo para que a árvore cresça e dê frutos. Então a gente vai medindo esses frutos, vai vendo a quantidade da produção desses frutos para depois a gente fazer a coleta deles. E quantos embriões podem ser transferidos, podemos dizer, nessa paciente? Hoje, né, isso vem mudando ao longo do tempo, mas a partir de 2021, o Conselho Federal de Medicina, ele propõe que até os 37 anos da mulher, a gente pode transferir 2 embriões. Depois dos 37, 3 embriões. Quando a gente tem um embrião, como eu falei, biopsiado, um embrião estudado geneticamente, a gente tem a função de transferir apenas um de cada vez, independente da idade. Essa idade, a transferência de 2 ou 3 depende, não são embriões que não foram biopsiados, né? E aí a gente transfere 2 se for até 37, depois 37, 3. Então não é padrão ele ter a biópsia? Não é padrão. Não é padrão. Depende da causa. Se, por exemplo, o casal tem alguma doença genética que precisa ser estudada, se a mulher ela teve mais abortamento, se tem falha de implantação, a idade da mulher, porque, como eu falei, o óvulo às vezes tem um erro genético, a neuploidias, então acima de 40 anos a gente indica a biópsia do embrião, porque tem mais chance desse embrião ser geneticamente alterado. Então a gente tem essas indicações, não é para todo mundo. Mas se ela tiver o desejo de ter gêmeos, quer ter 2 filhos, ela tem essa opção ou não? A reprodução, a fertilização traz mais essa oportunidade, né, de chance da gemelaridade pela transferência dos 2 embriões, por exemplo. Então a gente aumenta a chance do gemelar. Tem pacientes que querem, que desejam e a gente vê as possibilidades para isso. E qual é a probabilidade desse tratamento ser bem sucedido? Bom, a probabilidade depende de vários fatores. Primeiro, idade. Você vê que durante toda a entrevista a gente está aqui falando da idade. Quanto mais idade, quanto maior a idade, menor chance, né? Mas não quer dizer que é algo absoluto. A menor chance, é porcentagem. Nem sempre a mulher vai seguir aquele caminho. Mas a gente tem também o tempo de infertilidade. Quanto maior o tempo de infertilidade, menos chance. E o fator que está causando aquela infertilidade. São os 3 principais fatores. Existe alguma complicação, chance de complicação para o bebê ou para a mãe com a inseminação? A gente fala muito quando é gemelar. Quando tem 2 embriões implantados, a gente aumenta a chance de prematuridade. Então, por isso que hoje na reprodução a gente tem a tendência de fazer a transferência de um embrião de cada vez, que a gente fala. Para a gente diminuir o risco dessas mulheres de terem intercorrências durante o pré-natal, durante a gravidez. Mulheres na menopausa, elas são candidatas a tratamento reprodutivo para engravidar? Então, isso é interessante, porque hoje muito, como a gente falou, né, postergar a gravidez. Então, tem mulheres jovens que entram na menopausa. Por exemplo, menopausa por insuficiência ovariana, tem mulheres com 40, 41 anos entrando na menopausa. Então, a gente tem alguns caminhos na reprodução que facilitam a realização desse sonho. Mas quando a gente encontra esse cenário, o ovário não está produzindo óvulo. Então a gente tem realmente, eu falo que é uma pausa. Então a gente pode encontrar uma situação de óvulo doado, ovo doação. Né? A gente realmente utiliza óvulos
de outras mulheres para poder fazer a fecundação e implantação do embrião. E quando pensar em congelamento de óvulos? Quando que a mulher deve pensar nessa alternativa? Perfeito. A gente tem um lema, trintou, congelou. Então, a partir dos 30 anos, a gente orienta a seguir a rotina do acompanhamento ginecológico. Caso tenha a vontade, a partir dos 30 anos, é o que a gente aconselha. Quanto antes, melhor. Porque, como eu falei, além da quantidade de óvulos, a qualidade é muito melhor. Então, até os 35 anos, essa mulher, ela pode e deve congelar se ela não pensa em engravidar nos próximos 5, 10 anos. E por quanto tempo pode ficar congelado esses óvulos? O óvulo ele pode ficar congelado em tempo indeterminado. Não tem um tempo. Hoje a tecnologia para congelamento de óvulo está bem avançada. Então a gente tem segurança nesse congelamento. Podem ficar tranquilos em relação a esse tipo de procedimento. Tem um limite mínimo do número de óvulos congelados? O quanto a gente tiver, melhor. A gente usa um número em torno de 10 a 15 ovos, uma quantidade boa, né, de reservar. Entre 10 a 15 mesmo. Existe alguma idade limite para realizar o congelamento? Não existe idade de limite. Eu já congelei na minha prática clínica em mulheres de 42, 43 anos, então não tem limite. Lógico, o ideal é quanto antes. Mas a gente sempre vai postergando. Não, vou esperar mais um pouquinho, vou esperar mais um ano. Então, quem tem o desejo, não postergue, deixe congelado. Preservar a fertilidade é um bem que a gente faz pra gente. E mesmo que não use no futuro, não queira usar, descarta, não tem problema. Pode descartar, então Pode não tem descartar problema. o óvulo sem problemas. Doutora, tem uma pergunta aqui que ela é bem polêmica, né? Muitas pessoas acham, têm uma ideia equivocada, ou se existe em outro lugar no país, a não ser no Brasil. Mas é verdade que não pode escolher o sexo do bebê aqui no Brasil? Não pode escolher se é menino ou menina? Não pode? É verdade. O Conselho Federal de Medicina, ele proíbe a seleção do embrião pelo sexo. Claro que sempre tem essa curiosidade, né? Posso escolher, já que eu vou fazer a fertilização, posso escolher? Não. A indicação é para doenças ligadas ao sexo. Aí eu posso fazer a seleção. Então, tem mulheres que por doenças genéticas não podem engravidar de meninos. Tem que ser sempre menina. Aí, no procedimento, eu vou fazer a biópsia embrionária para fazer a sexagem desse embrião. Aí sim. Tem outros países, como Estados Unidos, que tem uma legislação um pouco mais flexível, que dá para escolher, mas através da biópsia, né? Então, tem outros tipos de indicações, mas tem uma liberdade maior. Aqui no Brasil não, é contraindicado mesmo. E a mulher que já se submeteu à FIV, né, que é a fertilização in vitro, e ela não quer mais utilizar os óvulos, ela pode doar esses óvulos? Ela pode doar. Ela pode doar para outros casais ou para estudo. Ah, interessante. Pode doar. Porque ela já não Embrião vai... também. Embrião também? Embrião também. E nesse caso de doação, é realizado todo um estudo antes de... Exato. Mas a pessoa que vai receber, ela pode escolher as características? Não, as características não podem ser escolhidas. Quem vai selecionar as características físicas e de saúde, né, desses óvulos ou embriões é a equipe médica. Hoje, a doação de óvulos no Brasil é uma doação voluntária, sem fins lucrativos e anônima. Então, a mulher que está recebendo esses óvulos, hoje a gente tem uns bancos de óvulos no Brasil, não conhece e não sabe realmente as características dessa mulher que doou. A gente tem outro tipo de doação, que é a doação compartilhada, né? Em um mesmo ciclo de fertilização, a mulher que tem mais óvulos, ela doa para outra mulher, que vai fazer, nesse caso, vai pagar, vai custear o tratamento da outra mulher, compartilhar esse tratamento. Hoje é o mais comum, é o que mais a gente tem, que a gente faz, mas os bancos de óvulos, eles existem. Hoje, o Conselho Federal de Medicina, ele aprova o uso de óvulos, aí já não é anônimo, de parentes até de 4º grau. Então, tem mulheres que realizam o sonho de ser mães através da doação de óvulos de irmãs, de primas, às vezes de tias.
sempre se atentar em relação à idade, né? Tem que ser mulheres jovens. Mas a gente tem isso, isso é muito palpável e muito real hoje na nossa prática. Doação até parentes de 4º grau. Falando em parentes, já existe alguma situação aqui no Brasil da mulher ela não poder gerar a criança e fazer com que uma parente ou irmã gere por ela? Sim, sim. Já? Entra nesse mesmo critério e a gente chama de útero substituição, que é o que a gente chamava antigamente de barriga de aluguel, né? Então é utilizado o óvulo, né? Se for dela, o óvulo dela com espermatozoide do companheiro, do esposo, e feito o embrião e colocado no útero substituído, né? No útero de outra mulher. Mas isso só entre parênteses, mas essa questão da barriga de aluguel existe? Porque eu sei que fora do país tem. Existe, mas aqui no Brasil tem que ter vínculo. Aqui tem que ter vínculo, no Brasil tem que ter vínculo. Perfeito. Mas pagando para uma pessoa, não. Não tem, não. Sem fins lucrativos sem fins lucrativos. mesmo, exato. Doutora, manda um recado para quem tem interesse em conhecer mais a técnica de reprodução humana, né? Quem deseja ter um filho, qual o recado que você dá para os telespectadores? É importante sempre prevenção. Então, fazer prevenção da saúde, ir no ginecologista, buscar atendimento médico, um acompanhamento especializado, principalmente os casais que estão nessas tentativas. Eu sei que existem tentativas que são frustrantes, né? São casais que chegam para a gente depois de um tempo extremamente cansados, decepcionados. Eu falo que a mulher tem um sinal negativo, que é a menstruação. Todo mês, quando a menstruação vem, é uma negação. Tristeza, hein? É triste, é cansativo, né? Então, quanto mais cedo procurar ajuda, informação, melhor. A gente consegue ajudar de uma forma mais decidida, mais específica. O acolhimento, ele é muito importante. Então, nós trabalhamos na reprodução, a gente sabe que os fatores emocionais eles existem, então a gente está aqui também para acolher os casais. A frase que eu deixo, o pensamento que eu deixo é: não desistam, a gente só não consegue quando a gente desiste. Então, persista no sonho, muitas vezes é um sonho, o sonho às vezes está difícil, ele é um pouco mais difícil de ser conquistado, ele está mais longe, mas se a gente percorrer o caminho, mesmo com muitos obstáculos, a gente consegue. Então, para realizar o sonho de ter filho, é só não desistir. Doutora, deixa aqui sua rede social para quem quiser acompanhar mais seu trabalho, ver como é a sua rotina. Pode deixar. Para qualquer informação ou acesso aos nossos atendimentos, a gente tem a rede social que é @matrizesclínica. E lá a gente tem toda a acessibilidade e estaremos ali aptos para ajudar vocês. Doutora, gostaria de agradecer imensamente pela sua presença, pelos esclarecimentos aqui, tá? Certamente tirou muitas dúvidas aqui dos nossos telespectadores, tanto homens quanto mulheres, até porque tem casais que vêm tentando, né? E a chance de ter o auxílio de tratamento vem aí com a reprodução humana, então vamos viabilizar, né? Temos como viabilizar. E queria agradecer por todos os seus esclarecimentos aqui a todos nós. Eu que agradeço a oportunidade. Só agradecendo também a você que ficou até o final dessa entrevista. E não se esqueçam que toda terça-feira, às 10h30, nós sempre teremos aqui algum tema relacionado à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Muito obrigada. Olha, a Priscila Cel veio aí com informações, juntamente com a médica, a doutora Magda Monteiro, né? Falando sobre fertilidade, a saúde da mulher, que é de extrema importância. Estamos em um mês importante para a mulher, né? Então, vale mais uma vez ressaltar essa importância de cuidarmos da nossa saúde e estarmos com o nosso bem-estar. Né? Elas trataram aí de assuntos importantes, então já fica esse convite, essa atenção para nós mulheres tomarmos, né? Com esse cuidado maior. O mês de outubro é o mês de autoprevenção, então é o mês do autocuidado, é o mês da gente se abraçar, se acolher
e que a gente consiga, né, se prevenir dessas doenças. E se você estiver em um caso de câncer de mama ou qualquer uma outra doença, que você procure ajuda, o autocuidado, ele é crucial nessa fase, tá? Então, são esses temas que a gente precisa estar relevando, né? Estar colocando acima de tudo na nossa pauta do dia a dia. Olha só, a gente noticiou ontem sobre o complexo penitenciário lá de Teixeira de Freitas. A polícia, ela esteve lá no complexo penitenciário, onde tem cerca de 1.900 detentos. E nesse período, eles estiveram ali fazendo uma busca, uma varredura, né? Porque está acontecendo diversos crimes aqui no sul da Bahia, em todo o extremo sul da Bahia, onde tem ligação, né, com esse intramuros, ou seja, pessoas lá de dentro, facções lá de dentro mandam aqui para fora, né? Mandam fazer crimes e acabam efetuando aí roubos e diversos ataques. Então a gente precisa ter esse cuidado também. E a polícia está aí de forma sucinta, investigando e acabando, né, com essa criminalidade. Foram encontrados mais de 54 celulares nas celas, né? Durante essa varredura, a polícia encontrou aí mais de 54 aparelhos celulares. E durante esse processo de varredura, a polícia conseguiu aí tratar, né, desses problemas, e alguns desses investigados que já estavam sendo investigados, a polícia identificou que essas pessoas estavam entrando, esses aparelhos estavam entrando através dessas visitas, né? Então a gente precisa ter em mente que alguns crimes, alguns acontecimentos que chocam aqui o estado da Bahia, que chocam todo o interior, talvez venham de lá. E é isso que a polícia ela tem tratado, né? Na semana passada a gente havia noticiado, né, uma chacina, né, duas pessoas que haviam sido mortas de forma brutal aqui no sul da Bahia, e tem ligação sim com o crime organizado, e esse crime organizado tem mantido, né, esse contato extramuro. Então, a gente precisa estar combatendo a criminalidade. A gente combate essa criminalidade no nosso dia a dia, né? Diminuindo a partir daí a corrupção. Então, a gente precisa iniciar com nossas próprias atitudes, combatendo a corrupção no dia a dia e investigando, né? A Polícia Militar tem feito aí um trabalho excelente. O governo do estado tem desempenhado aí esse tipo de varredura aqui nos presídios do sul da Bahia. Olha, hoje também teremos aqui, em breve, a nossa presidente do Sindicato Nacional do Cacau, né? Os produtores de cacau, eles estão aí com uma dívida, e essa dívida ela está para ser quitada. Em 2008, ali a partir de 2008, os governos federal e do estado iniciou aí uma certa definição para diminuir esses riscos, né? Esses produtores estavam com uma dívida de cerca de 490 milhões de reais, e hoje foi reduzido em mais de 50%. Está ali ficando em média de 170 milhões. Então, ali mais ou menos em 2008, quando se iniciou essa negociação, foi para que esses produtores cacaueiros eles tenham essa dívida ainda mais diminuída, né? Já teve mais de 50%, e em breve ela vai estar aqui conosco conversando um pouquinho. Online, Ela já está online? Pronto, ela vai entrar aqui conosco. Vanusa é a nossa presidente. Olá, muito Olá, bom tudo dia, bem? Vanusa. Tudo ótimo. Bom Seja dia, bom bem-vinda dia a ao nosso todos. programa. Bom dia, Vanusa. Muito bom dia, muito obrigada por essa oportunidade, Barbosa, mais uma vez. Obrigada, obrigada à repórter aí e muito obrigada a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui. Ok. Ô, Vanusa, vamos falar um pouco, então, bom dia, viu, Pérola? Bom dia, me colocaram no ar ali, né? Então, bom dia para todos. Eu queria aproveitar a oportunidade, né, já que a gente está com a presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, a NPC, que é a Vanusa Barroso, a gente saber que pé está essa situação da dívida, porque, felizmente, né, alguém no Congresso Nacional também está olhando pelo cacau. Há muito tempo que a gente não via, a gente não tinha uma representação em Brasília, né? Continuamos sem ter, mas um senador da Bahia olhou para o cacau, né, através da Vanusa, né, que fez esse apelo, e tem dado um resultado, né, Vanusa? A expectativa é boa, né? Exatamente. A pedido nosso da ANPC, Associação Nacional dos Produtores de Cacau,
Este ano, o senador Ângelo Coronel, um dos senadores daí do estado da Bahia, fez, né, a PL 479, que está em tramitação no Senado Federal, Barbosa. Uhum. Essa PL é uma grande esperança para os produtores de cacau, que há mais de 3 décadas luta, né, contra uma dívida ilegal, uma dívida injusta, que foi através do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana, que infelizmente foi um programa que foi ineficaz, que ao invés de ajudar o produtor, ele foi a pá de cal que precisava, né, para, infelizmente, acontecer essa derrota, né, da vassoura de bruxa na região. Então, nós estamos muito contentes com essa PL 479, que vai iniciar uma tramitação, já tem um relator favorável, né, a essa PL, mas que irá passar por todas as comissões, em seguida, Câmara dos Deputados, para daí ser aprovada e virar lei. Sendo aprovada essa PL, quais são as vantagens aí para esses devedores, né? Essas pessoas que têm essas dívidas antigas aí do cacau, Vanusa? A PL é justamente a anistia total das dívidas, né, Barbosa? Nós não falamos em perdão de dívida, porque isso não existe. E afinal de contas, se alguém tivesse que perdoar essa dívida, seriam os produtores ao governo federal, uma vez que foi um erro gravíssimo do governo federal, né? Esse programa de recuperação da lavoura cacaueira baiana, como disse. Então, esse projeto de lei 479 pede a anistia total das dívidas dos produtores de cacau, que foram vítimas, né, deste programa de recuperação da lavoura cacaueira baiana. O sistema bancário, né? Ele é muito perverso, né? São juros altos, exorbitantes, e quando há um perdão de dívida ou uma anistia, como essa que está propondo aí o senador aqui pela Bahia, do PT da Bahia, o Ângelo Coronel, né? Esses bancos, eles não ficam naquela perseguição, como o cidadão comum, por exemplo. Quando ele deixa de pagar uma dívida porque caducou, por isso ou por aquilo, ele não tem o mesmo crédito, ele não tem o mesmo respeito das instituições bancárias, infelizmente, né? Caso seja aprovado esse PL, esses cacauicultores não correm o risco de ficarem ali com o nome limpo, mas ao mesmo tempo alijados de novas linhas de crédito? Infelizmente, essa dívida trouxe muito retrocesso para a região, né? Um deles é justamente esse, nós, além dos produtores estarem endividados, terem as suas propriedades eh, lá registrado de gravames, né, no cartório de registro, sendo devedores destes bancos, ele ainda hoje, né, ele ainda não pode tomar crédito. Com o programa de recuperação, porque esse projeto de lei, Barbosa, ele também vem com uma solução para o programa, para a região cacaueira, né? Então, ele também reestrutura a região. E um dos pontos é a retomada de crédito, e esperamos, claro, que esses bancos tenham juízo, vamos dizer assim, né? E consiga repassar esses créditos para aquelas pessoas que queiram investir nas suas propriedades e etc. Eu falo isso porque eu usei esse termo juízo, porque a maioria dos devedores do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana estão com processos ajuizados, né, na Justiça. E esses processos estão lá, alguns mais adiantados em primeira, segunda, terceira instância, não sei, mas aqueles que estão mais adiantados já estão em vias de fato até de indenizações, Barbosa. Então, os bancos é que têm que realmente repensar, né, se o melhor não é anistiar e parar com isso e vamos anular essa dívida, ou eles terem que pagar essa indenização, né, para esses produtores. Então, assim, são 30 anos de sofrimento para esses produtores, a região, infelizmente, empobreceu,
existiu o êxodo rural, as cidades se afavelaram, a violência, o desemprego, né? Então, tudo isso em prol desse programa que não foi bem sucedido da época. Então, está mais do que na hora dos políticos olharem para os produtores de cacau e fazerem algo, né? Que é o que vem acontecendo aí através do senador Ângelo Coronel. Perspectiva muito boa, né, para o cacau, no futuro bem próximo, né, porque o Ângelo Coronel, ele vai ter aí mais 2 anos pela frente, né, até as próximas eleições, para se reeleger ou não, mas ele já deve, né, se Deus quiser, deixar essa PL aprovada aí no Congresso Nacional, né. Se isso acontecer, a gente tem essa perspectiva de um renascimento, né, digamos assim, desses cacauicultores que tinham essa dívida aí por muito tempo, né. Sem dúvida, é um benefício para a região, né? Não só para os cacauicultores. Imagina você que a Bahia, em termos de área, ela é a maior, ela tem a maior concentração de área. Infelizmente, com a cabruca, nós não temos uma produção tão boa, porque a gente tem que ter um sombreamento e etc., devido à mata, à preservação da mata. Então, hoje nós temos aí uma produtividade em torno de 12 arrobas por hectare. Isso é muito baixo. E associado a isso, nós temos muitas propriedades que poderiam estar bem mais produtivas, né? Porque imagina, a gente já tem uma produção baixa. E com relação às dívidas, nós ainda temos um agravante que são muitas propriedades que estão semi-abandonadas e abandonadas. Então, imagina se a gente conseguir fazer com que essas propriedades se desenvolvam através das baixas dos gravames, esses proprietários que hoje ainda querem lutar, vamos produzir cacau, ele vai conseguir melhorar essa sua propriedade, porque ele pode buscar créditos em banco e etc. Ou não, ou ele vai pegar e vai falar assim: bom, minha propriedade agora está livre dos gravames, eu posso vender. Então, vai passar para outras pessoas que querem fazer a produtividade, que querem fazer a produção de cacau melhor, ou seja, essas áreas vão ser ocupadas novamente, porque é uma região rica, pobre, né, Barbosa? Então, assim, é muito triste tudo isso. E um dos fatores, e eu atribuo o maior fator a tudo isso, é o programa de recuperação da lavoura cacaueira baiana. Este programa foi ineficaz. Para começar, quem tinha que ter feito todo o aporte financeiro para combater a vassoura de bruxa da época, que era uma doença exótica, era o governo federal. Então, o governo federal não fez e ainda lançou um programa que foi totalmente ineficiente, que foi totalmente equivocado, fazendo com que os produtores de cacau se endividassem. Então é mais do que justo, é muito tardio, inclusive, que essa PL só venha acontecer agora. Mas, como se diz, né, a gente não pode perder as esperanças e temos que lutar para que essa PL seja aprovada o mais rápido possível. Ok. Ô, Vanusa, a gente recorda que o cacau, né, tinha entidades aí na década de 80 fortíssimas, né? Era o CNPC, Instituto de Cacau da Bahia e tantas outras entidades, e depois ficou um tempo, né, sem pai nem mãe. Aí surge você com a Associação Nacional dos Produtores de Cacau e já consegue esse intento aí, né, que é essa PL, que se Deus quiser vai ser transformada em lei e vai beneficiar aí esses produtores e vai melhorar a vida da Bahia, como você falou aí, a parte econômica da Bahia, com certeza. Agora eu queria saber se você está tendo o devido apoio de todos os produtores aqui de cacau, não só da Bahia, né, mas como é a instituição nacional. Nós temos hoje aí o norte do Brasil, que é um grande produtor de cacau. Você está tendo o apoio dos produtores para fortalecer essa entidade, Vanusa? Como é que está essa situação? Olha, Barbosa, oportuna. E é importante a gente colocar isso aí no ar e levar até um apelo, né, através dessa sua pergunta. Olha, infelizmente, né, o brasileiro, o produtor de cacau, a Bahia, o baiano, não sei nem o que falar, mas eu só posso te dizer que realmente a gente precisa de muito apoio. E hoje a gente ainda não tem esse apoio, não, por parte dos produtores de cacau. Mas
como se diz, né? A gente assume uma missão, essa missão me foi dada, eu estou fazendo a minha parte, o máximo que eu posso, dentro dos meus limites, dentro das minhas possibilidades. Esperava sim contar com mais apoio, esperava um número bem maior, principalmente aí na Bahia, né? Mas infelizmente o associativismo no nosso país ele é muito restrito, né? As pessoas acham que ficar isoladas, ficar individualizadas é muito mais vantajoso, né? Mas é uma pena as pessoas pensarem assim. Mas, mesmo sabendo que ocorre tudo isso, né, e infelizmente, como eu falei, não sei se é o Brasil, não sei se é o produtor de cacau, não sei se é o baiano, não sei se é a ideia de associativismo, eu não sei. Mas a gente não pode desistir também por ter mais esse desafio, né? Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Esse trabalho está sendo feito, a Associação Nacional dos Produtores de Cacau tem desenvolvido um trabalho em prol do produtor de cacau. Deixo aqui, inclusive, o pedido, o apelo, quem quiser, né, associar, nos procure. Nós estamos no Instagram, mande mensagem e etc., que a gente vai ter o maior prazer de ter mais pessoas conosco. Aquele velho ditado, né, uma andorinha só não faz verão. E realmente, quanto mais juntos estivermos, melhor para todos. Então, a gente busca justamente isso, desenvolvimento da região, um setor mais organizado, mais profissional e, com toda certeza, o dia que a gente alcançar esse objetivo, aí sim a missão está cumprida. Por enquanto, é lutar e lutar, é o que eu posso dizer. Com certeza, você realmente é corajosa, né? Opôs esse desafio. A gente parabeniza aqui, né? E isso para mim já foi uma conquista enorme. Você conseguir que um senador da República, né? Que está lá, não é daqui da região, muito pelo contrário, né? Ele é da região lá de Sincurá, se não me engano, né? E aí conseguiu que ele olhasse pelo cacau, né? E fizesse esse projeto de lei. E a gente vai ter, né, se Deus quiser, a aprovação desse projeto em Brasília. Agora, eu tenho certeza, Vanusa, que isso é uma sementinha que você plantou e vai colher. Porque eu acho que o cacauicultor, nós temos esse defeito aqui, né? Eu vou falar nós, porque eu sou baiano também. O baiano não é muito de cooperativismo, de associativismo, né? Ele é muito individualista, ele só pensa no umbigo, no próprio pé. Então, ele esquece que tem todo um entorno e que sozinho ninguém vai para lugar nenhum, né? Então a gente tem que estar junto com a associação, porque é aquela história, um graveto só se quebra fácil, né? Mas se você põe ali 1000 gravetos, ninguém consegue quebrar. Então é bom que eles pensem dessa forma e é um trabalho de conscientização. O que a gente puder aqui, né? A gente vai trabalhar isso junto com você para convencer esses cacauicultores daqui do sul da Bahia que precisa de uma entidade cada vez mais forte. E para essa entidade ser forte, ele tem que fazer parte dessa entidade, né? Então você está de parabéns e eu tenho certeza que com essa conquista que virá, muitos deles vão se dobrar para o associativismo e vão ver que é importante essa participação, viu, Vanusa? Eu tenho certeza. Muito obrigada, Barbosa. E além da PL 479, nós estamos buscando também outras alternativas de solução para essa problemática das dívidas, tá, Barbosa? Está bem no começo, essas tratativas paralelas, e em breve, quando a gente estiver mais adiantado nessa dissolução, eu vou passar a informação para você para a gente poder estar divulgando. Eu só posso dizer a todos que a Associação Nacional dos Produtores de Cacau tem trabalhado bastante nos problemas que julgamos ser estruturais para a gente organizar o setor. Dentre dentre essas pautas, com certeza, a dívida do produtor de cacau tem sido uma das nossas prioridades. Então, estamos trabalhando não só na frente, através da PL 479, de autoria do senador Ângelo Coronel, mas também outras frentes paralelas, e estamos bem adiantados nesse diálogo, tá? Então, Barbosa, esse é um trabalho que ele é demorado, mas quem sabe um dia a gente vai alcançar um bom resultado. E com certeza estaremos aqui usando
seu canal de comunicação para fazer essa divulgação, tá? Por enquanto, eu te agradeço demais. Nós que agradecemos, né? E temos o privilégio de estarmos vivendo essa nova fase, essa nova história do cacau que você está ajudando a construir, né? Esse novo momento do cacau aqui no sul da Bahia. Muito obrigado, Vanusa. A TVI vai estar sempre à sua disposição. Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada, Barbosa. Obrigada, Carol. Obrigada a todos que estão nos assistindo, tá? Ok, a Daremos Pérola. notícias em breve. Tá certo. Um abraço. Tá aí, Pérola. Conversamos então com a Vanusa Barroso, né, presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, uma entidade muito importante para o cacauicultor, né? Embora alguns ainda não tenham essa consciência, mas eu tenho certeza que ao longo dos dias e dos meses essa consciência virá e ele vai fazer parte, né, dessa associação para fortalecer uma entidade que está aí para defender os interesses do produtor, né? Interessante. Isso, até porque a nossa região, né, ela foi uma região de riqueza extrema, né, a riqueza do ouro negro. Então, assim, quando a gente volta um pouquinho lá na história, a gente percebe que o cacau, principalmente aqui na cidade de Ilhéus, ele trouxe um certo poder à Bahia, né? Pois Então, a é. Bahia... Não só, né, a Bahia que foi construída aí, né, graças à riqueza que saiu daqui dos impostos, né, mas também teve o lado ruim dessa história, né, trouxe com ele o coronelismo, né, a mentalidade às vezes tacanha, porque o dinheiro era muito fácil, né, o dinheiro era abundante e esses cacauicultores se sentiram muito poderosos, né, e se tornaram individualistas. Talvez essa cultura do individualismo venha daí, né? Eles se achavam autossuficientes, eram intocáveis, né? E não criou essa cultura do cooperativismo, do associativismo. Você vai, por exemplo, no sudeste do Brasil, no sul do Brasil, você se depara com inúmeras associações cooperativas gigantescas, né? Que produzem soja, que produzem óleo de soja, que produzem combustível, biocombustível, que produzem manteiga, que produzem arroz, né? Que produzem outros tipos de cultura, por exemplo, o vinho. No sul é muito comum as cooperativas de uva, né? Então, infelizmente, aqui no sul da Bahia a gente não tem essa cultura. Talvez por isso não esteja mais desenvolvida, né? A região sul da Bahia poderia estar muito à frente hoje se a gente tivesse essa cultura da união que falta aqui. Então, se faz necessário que esses produtores de cacau, eles estejam ali junto com a associação, né? É uma atividade que você precisa ter essa cooperatividade. Então, se continuar pensando dessa forma, né, com essa mente retrógrada, não vai adiantar, não vai mudar, né? Vai continuar no mesmo cenário. A Bahia, ela tem, né, esse poder para conseguir mudar, mas se continuar com esse mesmo pensamento, não vai adiantar. Então, desde que surgiu ali, né, por volta de 1997, quando vem a vassoura de bruxa e esses cacauicultores se veem ali vítimas, né, de uma praga, então assim, surgem ali diversas dívidas. Então, se hoje esse pensamento não mudar, nada vai adiantar. É isso aí, mas eu tenho certeza que hoje, né, a maioria aí é jovem, né, o pessoal da sua geração está chegando, está substituindo o pessoal mais antigo, né, que pensava dessa forma, então eu acredito que vai mudar, né. É a geração da Vanusa também aí, que é uma nova produtora, né? Já não é mais aquela geração dos coronéis, entre aspas, né? Então, eu tenho certeza que essa nova geração está fazendo história e vai mudar essa realidade aqui do cacau de vez, né? Para a gente sair desse marasmo, dessa crise. Aqui essa região fala muito em crise e essa crise que se originou aí na vassoura de bruxa, como você falou, na década de 90, né? Que arrasou com muita família que produzia cacau aqui na região. Então vamos torcer aí para que tudo dê certo. Olha, Barbosa, tem uma outra notícia que hoje, 22 de outubro, lá no Rio de Janeiro, a Polícia Civil ela tem feito uma mega operação contra as quadrilhas especializadas no golpe. Sabe aquele velho golpe das ligações que você recebe, o golpe do sequestro, o golpe do Pix, né, que sua conta foi invadida e você precisa mudar ali, ou que você precisa fazer uma transferência. Já foi observado e definido o valor, né? Cerca de 70 milhões de reais foi roubado dessa forma da população. Então, esses golpes ali, eles contam
contam com 13 quadrilhas qualificadas nesse tipo de roubo. Ou seja, já vale aí como um alerta para quem está recebendo, né? Você recebe um link, você precisa fazer alteração na sua conta, precisa fazer ali uma mudança. Às vezes acontece deles ligarem, né, pedindo que, olha, eu preciso de um Pix, porque seu filho está aqui comigo. E aí a pessoa, naquele calor, naquele desespero, na emoção, acaba efetuando o pagamento. Então, a polícia, ela tem investigado essas quadrilhas e tudo isso está girando em torno ali de 13 quadrilhas do Rio de Janeiro. Então, está acontecendo hoje essa mega operação da Polícia Civil lá no Rio de Janeiro. Então, a gente torce para que a gente consiga, né, acabar com esse velho golpe, porque assim, Barbosa, eu mesma já fui vítima do golpe do Pix. Então, eu falo com propriedade disso, né? Às vezes, naquele calor da emoção, você às vezes consegue cair fácil. Pois é, porque tem gente que pensa que é só o tiozinho, a tiazinha, né, a vovozinha que cai. Não. Qualquer pessoa, né, pode ser envolvida ali, como ela falou. O calor da emoção, o drama que é posto no momento ali pelo golpista, pelo bandido, né? A situação desesperadora e aí você acaba caindo. Eu conheço várias pessoas jovens que caíram nesse golpe, então tem que ter muito cuidado. Exato. Então, assim, a polícia hoje está fazendo esse trabalho minucioso, indo até, né, investigar cada vez mais. E, assim, já tem acontecido de pessoas que caem nesse golpe hoje conseguirem identificar de onde vêm essas contas, né? Você faz ali o Pix e aí, quando você vai lá prestar o boletim de ocorrência, vai aparecer a identificação da pessoa e tudo. Só que é válido a gente também ter em mente que a pessoa, que às vezes está com o nome lá, é um terceiro, né? Utilizado aí com aquele termo de laranja, é quem a pessoa utiliza para colocar ali, né? Então não é o bandido, não é o golpista que fez esse processo aí com você, correto? Então a gente torce para que quem está em casa, você que está nos assistindo, nesse calor da emoção, não faça nenhuma transferência. Vale lembrar também que banco nenhum vai te coagir a fazer pagamento algum se sair algum dinheiro de sua conta, tá? Então, havendo qualquer um tipo desse, não caia, porque é um risco muito grande de você estar aí sofrendo esses tipos de lesões. Então, a gente torce para que tudo isso chegue ao fim, né? O Brasil, ele tem tido essa onda crescente, tanto com esses golpes do Pix, quanto as informações falsas, né? As fake news. Inclusive, aconteceu agora recente com o site G1. Um site confiável, um portal super confiável e que acabou com a notícia do Lula, né? Eles noticiaram ali um site terceiro, ele acabou noticiando, utilizando essa fonte, utilizando a fonte ali de notícias e colocando que o presidente já havia sido ido a óbito, né? Então, assim, foi uma informação falsa disseminada aqui no Brasil. E, assim, o site precisou vir, né, ao vivo para estar desmentindo. Então, já fica esse alerta aí, né, Barbosa? Hoje não pode desconfiar em qualquer informação, né? Tem que procurar uma fonte, um veículo sério de comunicação. Então, por exemplo, você está aqui na região, você vê uma notícia aí na internet, procura a TVI, procura outra emissora de TV, alguma emissora que seja realmente uma emissora e não só um canal na internet, porque aí você não vai ter a certeza e a credibilidade, né, de que aquilo é verdade. Então procura uma referência. Hoje com a inteligência artificial as pessoas postam imagens, constroem imagens, né, pode fazer uma imagem, fazer qualquer coisa. Então de repente o que você está vendo não é verdade. Então tem que se ter muito cuidado com isso. E essa censura, gente, essa filtragem, né, esse tipo de informação, nós é que temos que fazer. Não temos que ficar pedindo ao Congresso Nacional para criar barreiras, para interditar site. Não, isso aí vai ser um processo natural. Nós somos inteligentes o suficiente para detectar o que é uma mentira e o que é uma verdade, né? Compara ali com a emissora de TV, um jornal, né, que tem uma credibilidade, e você vai ver que aquilo não passou de uma mentira. E você também não leva aquilo adiante. Porque muita gente recebe ali um fake news e já passa adiante, né? Sem saber, sem checar se é verdade. Então vamos ter cuidado, vamos zelar pela informação, né? E não dar informação falsa também, porque fica feio para você também, né? Depois você repassou aquela notícia que foi para 10, 15, 20 pessoas, e essas pessoas vão te olhar já com olhar, olha, tudo que vier dessa pessoa eu não vou acreditar mais, né? Ela passa mentira, ela passa fake news. E aí no momento que você passa uma verdade, ninguém vai acreditar. Então vamos ter muito cuidado com isso, tá? Vamos fazer a nossa própria censura.
Nós é que vamos filtrar, você, eu, a Pérola, né? A gente recebe aqui uma informação, ó, vamos filtrar. Eu não vi essa informação em nenhuma TV aqui séria, né? Nenhum canal de TV com credibilidade. Então, vamos esquecer isso, vamos passar fora. É assim que tem que fazer. E no caso dos golpes, né? Você também não pode acreditar em tudo, né? Tenha cuidado. Que os bandidos hoje, nesse momento, tem vários com o aparelho celular na cadeia, aplicando golpes, né? E olha, vai piorar essa situação, porque tem um pessoal aí no Supremo Tribunal Federal, né, que está querendo proibir revista íntima, né, das mulheres nos presídios. E é através dessa revista íntima que a polícia consegue detectar aparelhos celulares, baterias, chips, né? Que por muitas vezes são introduzidas na vagina das mulheres que vão fazer a visita íntima no presídio. Então, agora, se proibir realmente isso, né, vai ficar difícil a detecção desses aparelhos. Então, os bandidos vão continuar usando o aparelho nas penitenciárias e prisões pelo Brasil afora, né? Tem gente até que faz um meme aí, né? Que às vezes você quer falar no seu celular e não tem sinal, o operador é ruim, o sinal cai. Mas nos presídios, que deveria ser proibido, é onde tem o melhor sinal e de onde eles fazem as ligações e aplicam os golpes. Exato, e assim, não dá pra gente colocar, né, a segurança pública aí exaltando que prendeu, sendo que a gente vê que durante essa visita íntima, a mulher leva ali, né, o aparelho celular, às vezes não leva só um, Barbosa, Não, às vezes leva vários. até pro colega de cela, Vários aparelhos. e aí é nisso que a gente vê que o Brasil não tem como a gente evoluir assim, né, não dá pra gente acreditar que a pessoa tá lá presa, cometeu um crime e está pagando, sendo que a pessoa tá ali, às vezes com um smartphone melhor que o seu, o sinal às vezes realmente está melhor, está mandando, né, essas informações para serem feitas aqui fora, então às vezes um roubo, um latrocínio, às vezes um homicídio que acontece aqui, vem com a ordem lá de dentro. Então, se a gente continuar com esse pensamento e se realmente o Senado continuar assim, né, vendo dessa forma, a gente não vai para lugar nenhum, não vai adiantar. Vai ser melhor que continue com a bandidagem solta, então, né? A gente pensa até por esse lado, porque não adianta colocar lá na penitenciária, deixar ele na penitenciária, sendo que a visita íntima vai estar levando, vai estar fornecendo, né, esses smartphones. Assim eles continuam fazendo, né, mandando essas ordens aqui para fora e continua o caos que realmente está instaurado, né? Então a criminalidade ela tem realmente surpreendido negativamente, mas tem surpreendido, né? Se essas pessoas utilizassem essa inteligência, utilizassem essa sagacidade para o bem, o mundo não estaria da forma que está. A gente teria aí uma melhora, né, em todos os sentidos. Então, quando a gente vê o Senado aprovando coisas, né, como esse tipo, a gente vê que realmente é melhor então que deixe aqui fora, porque tá lá preso, tá mandando ordens para cá, tá conseguindo ter esse poder, né? Então, até onde vai a criminalidade? E a gente fica surpreso, né, com esse tipo de coisa. Então, se a gente pretende que o Brasil avance, se a gente pretende ver as coisas funcionando, tem que pensar de uma outra forma, né? Então, muito me admira que o Senado continue apoiando o Supremo. Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ainda assim está apoiando esse tipo de atitude. Ou seja, quem está lá na prisão, né, tem tudo que a gente tem direito aqui fora. De uma forma, às vezes, reduzida. Porque, por via das dúvidas, é melhor a gente até dizer que já tem tudo, né? Às vezes tem uma vida bacana lá dentro. Come, bebe, dorme, tem acesso à rede Wi-Fi, tem acesso ali a tudo nas suas mãos, consegue investigar até o que está acontecendo aqui fora. Consegue ter essa visão, né, do que está rolando aqui, e aí vai mandando essas coisas. E é por isso que continua acontecendo o golpe do Pix, continuam essas fake news, e assim, cada vez mais o celular, né, o smartphone tem mostrado esse poder negativo, Barbosa. É isso aí. Bom, mas vamos aguardar para ver, né? Olha, um segredo aí que estava muita gente curioso, Pérola, em Salvador, né? Amigos meus, muita gente aí mandava vídeos, olha, tem um Cybertruck aqui na cidade, em Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador, rodando por aí, de quem será esse carro? O carro custa quase 2 milhões de reais, né? E aqui para nós, eu acho muito feinho, por sinal, um carro muito feio, o design dele é horroroso.
Mas hoje o Jornal à Tarde publicou aí, né, um vídeo do Popó Freitas, ex-boxeador, né? Foi deputado também, Popó Freitas, foi deputado federal. E o Popó revelou esse segredo, né? O carro é dele, foi adquirido depois de um evento de boxe. E ele, segundo ele, adquiriu por R$1,5 milhão. O carro está na garagem dele. E ele fez questão de mostrar hoje para acabar com a suspense aí de quem seria esse carro, né? Que é da Tesla, é um carro 100% elétrico. E ele ainda revelou na sua garagem, né, que tem um outro carro elétrico que é nada mais, nada menos que um Porsche, que custa também aí a bagatela de mais de R$1 milhão, né? Então tá aí o Popó, né, fazendo valer aí a sua fama e o seu dinheiro nas redes sociais. Olha, eu também já vi esse design e eu não achei muito bonito não, né? Aquela coisa muito Muito diferente. cheio Às de vezes, ponta, né? às vezes o diferente estranha realmente. É... Um outro cantor, o Wesley Safadão, ele também publicou. Ah, é? Ele postou, colocou ali o carro dele, esse Tesla, Aham. e ele até brincou falando, né? Ele e o Tiro Lipa brincou que ele não sabia utilizar ainda o carro e que o carro se parasse no meio da rua, que ele não sabia como é que ele ia fazer para sair dali. E eu não sei se a gente tem foto aí, produção, para mostrar, mas olha, o carro é tecnológico, né? Porque é um carro elétrico. Mas não tem nada, o painel tem só uma tela de um display, né, de LED, a bateria no lastro do carro, né, os bancos para sentar, o carro não tem nada. Se realmente quebrar ali, ninguém sabe nem para onde vai, tem que chamar um guincho e levar, né. Então tá aí o Popó, tá no Jornal à Tarde, a matéria de hoje, né, olha lá o carro lá atrás, ó. É muito cheio de ponta, né, cheio de quina, sinceramente eu não gostei não. E o interior dele também não oferece assim nada de espetacular, né. Acho que um carro você tem que se sentir confortável, se sentir bem, né? Ter uma série de instrumentos ali para você controlar, né? Um carro que você não tem nem o que controlar, não tem o que fazer, faz tudo automaticamente, né? Eu acho meio sem graça, viu? Ainda não me acostumei, não. Olha, o Olha design ele aí, ó. dele não me agradou muito não, Barbosa. Eu também não gostei, não. Inclusive, eu vi também numa rede social, rapaz, um cara na periferia está construindo uma réplica desse carro com metalon, né? Com ferro, mas está ficando parecido, Igual, viu? eu acho que vai ficar igual, Vai ficar viu? igual, eu vi aí na rede social, ele, pelo menos a aparência vai ficar igual, viu? Eu não sei se ele vai conseguir fazer o carro andar, mas a aparência está bem parecida mesmo. E é isso aí, né? O dinheiro é isso, né? Quem tem, usa e abusa, né? É uma latinha aí, mas tem o nome, né? A assinatura do Tesla, né? Que hoje pertence essa marca aí ao milionário Elon Musk, né? Que é o dono da Tesla e também de outras grandes multinacionais aí, né? Dentre eles o X, né? Que foi o X da questão outro dia aí nas redes sociais aqui no Brasil. Mas é isso aí. Olha, ontem aconteceu também, teve uma notícia que acabou assustando um pouco, né? Deu polícia e tudo mais em um velório. Uma criança lá no sul, em Santa Catarina, em Blumenau, ela, após morta ali no seu velório, Barbosa, acabou tendo alguns movimentos, né? Acabou mexendo a mãozinha. Mexeu o bracinho, né? E aí a família toda fica assustada, porque é um momento ali de luto, um momento de tristeza, e que você não quer aceitar a situação. Com um acontecimento desse, a gente se choca e ali no calor da emoção a família acabou, né, pedindo que viesse ambulância, ligou pedindo ajuda, pediu socorro. E assim que a ambulância chegou, né, ali o médico, ele constatou que realmente a criança estava em óbito. A criança tinha vindo a óbito e assim seguiu o velório. Agora aqui é intrigante, né? Uma pessoa morta conseguir se mexer. Segundo os especialistas, acontecem espasmos musculares, né? Mas como, assim, se está morta, não tem sinal vital, né? Se não tem sinal vital, que espasmo é esse, né? Então fica complicado você ver um ente querido seu depois de algumas horas dado como morto e mexer, né? Aí você fica naquela dúvida, e aí? Será que tem vida? Será que ele está ouvindo? Será, né? Aí começa os grilinhos ali. Então a família realmente ficou desesperada e eu já vi inúmeros casos. E já vi caso também, Pérola, de adulto voltar à vida no necrotério, né?
depois de dado como morto, está no necrotério, ele reviver, né? Tem doenças, né, que já foi comprovado, que fazem com que a pessoa tenha assim, um tipo de desmaio que aparentemente é uma morte. Né? O coração bate muito fraco, que não é detectado pelos os equipamentos, né? E essa pessoa é dada como morto. Mas tem que ter muito cuidado, né? Porque nem sempre essa pessoa vai estar morta. Nós tivemos um caso recentemente também, na época do Covid, uma pessoa já ensacada, né? Começou a se mexer dentro do saco. Então, assim, é complicado, viu? Imagine o susto, o desespero para essas famílias, né? Ver ali o ente querido, você naquela tristeza, sem querer aceitar já a situação. E num caso desses, obviamente, daria a polícia, daria essa repercussão que teve. Tem até um filme, Barbosa, na Netflix, que passa falando sobre um caso parecido a esse, né? Uhum. O rapaz, ele teve ali, foi considerado e constatado uma morte cerebral. Então, assim, ele estava ali com aparelhos e os médicos, como em todo caso de morte cerebral, não desligou os aparelhos, né? Espera até que a pessoa volte, espera por um tempo e se a família pedir, pode sim ser feito o desligamento. Mas nesse caso não foi. E aí aconteceu desse jovem estar ali em morte cerebral e os médicos constatarem após alguns dias que ele não voltaria. Uhum. Daí se inicia, né, a ida até o DHPP, enfim. Nesse processo, Barbosa, assim que ele é colocado lá no necrotério para fazer, né, a biópsia, ele acaba tendo movimentos. E a partir desses movimentos, os peritos ali, né, os legistas, eles se assustam e acabam notificando, né, a família de que ele está vivo. Então pense aí, um baita susto, você perde ali seu ente querido, né, e acaba voltando, tendo ele de volta. São casos que, assim, gente, não é que ressuscitou, não viveu novamente. Ele não estava morto, o corpo estava num processo onde algumas coisas dificultaram, né, ali a passagem do oxigênio e tudo mais. Então, nesse processo, principalmente da morte cerebral, acaba acontecendo isso. Então, se o coração continua ali bombeando o sangue, existe a possibilidade de voltar. Então, vale lembrar, né, que a medicina também ela tem erros, ela tem falhas, a ciência também tem falha. E ela tem evoluído bastante, então a gente precisa confiar nos profissionais e sempre que tiver, sim, uma dúvida, ter que tirar, assim como essa família, né? Que poderia ter acontecido realmente da criança, né, estar com vida e ter ali voltado. Então, já fica esse alerta também, né, pra gente estar averiguando, estar por dentro de tudo e também confiando nos profissionais, né? Ok. Para encerrar minha participação aqui no programa de hoje, Pérola, com você aí, eu vou comentar aqui uma notícia, né, que foi destaque ontem no mundo inteiro, né? Que é a campanha para presidente norte-americana, né? O ex-presidente, né, Donald Trump, apareceu numa lanchonete do McDonald's lá nos Estados Unidos como fantasiado, né, de empregado ali do McDonald's, atendendo as pessoas que passavam no drive-thru, né? E aí ele dá o lanche à pessoa na janela e a pessoa fala: olha, não deixa os Estados Unidos virar um Brasil, meu país está censurado, né? Está sem direito à liberdade de expressão e tal. E aí isso gerou muitos comentários, né? O que seria os Estados Unidos virar o Brasil, né? Essa colocação aí coloca como o Brasil perante os americanos. É uma república de banana, né? Um paísinho que virou aí uma ditadura. Então ficou assim uma situação delicada, né, para o brasileiro que vive nos Estados Unidos e para o mundo, né? Essa imagem que foi passada aí do Brasil. Mas tudo isso graças às iniciativas, né, do Alexandre de Moraes, que é do Supremo Tribunal Federal, desde o 8 de janeiro, que apelidou aquele vandalismo como um golpe, que para você, por exemplo, que não sabe o que é um golpe militar, você nunca viu um golpe, né? Você vai pensar que aquilo é um golpe. Não, não tem nada a ver. Golpe é uma coisa muito mais séria, é uma situação, né, que realmente beira aí até uma guerra civil. E aquilo ali que a gente viu, não. Ali foi atos de vandalismo de pessoas que estavam revoltadas com o resultado da eleição e que depredaram ali o patrimônio público, né? E aí, a partir dessas medidas do Alexandre de Moraes, condenando pessoas a 20 anos de cadeia, ameaçando, né, crianças e adolescentes de ir para a cadeia, punindo jovens. Então,
Isso realmente pegou mal. Além do mais, essa questão também de censurar pessoas nas redes sociais só porque elas pregam coisas que o outro lado não gosta de ouvir, né? Então ficou uma situação muito ruim para o Brasil lá fora, o Brasil que hoje está sendo visto como uma republiqueta de bananas. E aí colocaram essa pecha aí para a campanha do Trump, né, administrar lá. E isso para o Trump, né, soa bem lá para os democratas, né, porque o Trump ele prega, né, a liberdade de expressão e uma série de coisas. Agora, realmente ficou ruim para a imagem do Brasil lá fora. A gente sabe que tudo isso é uma encenação, é uma publicidade, né? Claro que não ia, coincidentemente, aparecer uma pessoa ali do nada e ser uma brasileira, né? Então, tudo isso foi montado, é uma cena, é um comercial, né? Para a campanha eleitoral. Foi montada uma cena para tudo isso acontecer. Mas é muito triste para o nosso país, é lamentável. A gente que se preocupa tanto com a imagem, né, do Brasil lá fora. Mas vamos torcer que essa onda, né, essa política de dicotomia, essa política de raiva, um lado tem raiva do outro, que tem raiva do outro, né? Isso acabe e não contamine mais também o judiciário, né? O judiciário está muito contaminado com isso e quer punir as pessoas a qualquer custo, né? A gente tem que viver um país realmente democrático, né? Já que a gente quer ser democrático. A gente ainda não é democrático, nosso país não é democrático, né? A gente tem muito hábito aí de ditadura. Por exemplo, obrigar as pessoas a ir votar. Aí você fala assim, Barbosa, mas eu vou votar porque eu quero, porque... sim, mas se eu não puder, eu vou lá e pago uma multa de R$2, né? Tudo bem. Mas se você não for votar, você corre o risco de não fazer um concurso público, você é proibida de viajar para fora do seu país, você não vai ter o passaporte. Então isso é proibição, né? E um país livre não pode obrigar ninguém a fazer nada, né? As pessoas às vezes nós fomos obrigados, por exemplo, a tomar a vacina na época do Covid. As pessoas têm o direito de não querer tomar uma vacina, as pessoas têm o direito de querer morrer, se ela quiser morrer, né? Quantas se suicidam? Então acho que não é o governo que tem que obrigar as pessoas a nada. A gente tem isso muito forte, né? Aqui no Brasil, tudo é obrigação, tudo é forçado, tudo é lei. Então a gente precisa realmente virar um país democrático e a gente precisa caminhar forte para isso. Pérola, obrigado, viu? Deixar eu participar aqui hoje e depois a gente volta aí, se você convidar. Eu quem agradeço, Barbosa. Sempre bom ter você aqui. Então, continuando, né, com o que Barbosa trouxe aqui, o nosso país ele é visto por muitos lá fora de uma forma pejorativa, né, de uma forma negativa. Então, assim, o Brasil ele também vem de um contexto histórico de o quê? Escravidão, de coisas que realmente oprimem, né, a população. A gente veio aí da ditadura. Então, queira que sim, queira que não, a gente sabe que existe ainda muito imposto e muito forte, né, essa realidade, o que é muito triste. Até porque a gente também tem um contexto histórico de muita luta. O brasileiro, ele é de uma força sobrenatural, né? Ele se reinventa em tudo. E o brasileiro, onde ele chega, ele tem uma alegria surreal. Então, a gente precisa também estar sabendo e tendo em vista que é a gente quem escolhe quem está lá no poder. É a gente quem escolhe o presidente, a gente escolhe o governador, o deputado federal, estadual, prefeito, vereadores. Então, tudo que a gente põe no poder, a gente passa esse período aí, né, esses 4 anos, precisando observar. Se você colocou um prefeito neste cargo, nesta posição, você votou, você tem o dever de estar analisando, de estar averiguando, né, o trabalho dele, o trabalho que tem sido feito. A gente acabou agora de sair da política, né? Da política não, que a política a gente nunca sabe. Das eleições. Então, essa fase de campanha eleitoral e tudo, mexe muito com toda a população. Agora, nesse período, as coisas se acalmam mais. Mas assim que o ano virar, é hora da gente observar. Quem você colocou para prefeito, os seus vereadores, porque a função do vereador é legislar. Ele precisa colocar leis, implementar leis ali, para o benefício da população. Então, se você colocou um vereador na Câmara, observe as atitudes, observe se a cidade ela tem melhorado, se ela tem tido uma aparência melhor, né? Então, assim, quando a cidade está indo bem, o município está indo bem, a gente vai bem, a economia gira e tudo melhora. Então, a gente precisa olhar que lá fora as pessoas conhecem o Brasil, mas o quê? Pelo Rio de Janeiro, né? A cidade maravilhosa, o Cristo Redentor, e não conhece muito aqui.
desse lado do interior da Bahia, não conhece as outras regiões realmente, né? O Nordeste também tem essa coisa da pejoratividade, as pessoas têm esse olhar mais, sabe, de punição, de coisa triste de se ver. Então, que a gente consiga rebater isso e que isso se inicie em nós. Porque se lá fora está tendo essa visão, quem é que está hoje no comando? Quem é que está à frente, né, do nosso Brasil? Então a gente precisa observar quem a gente coloca. Nos dias de votar, você precisa ter consciência em quem você vai votar, tá? Não vote nulo, vote com consciência, vote sabendo que tudo isso vai depender amanhã, né? O seu futuro, tudo depende da política. A iluminação depende da política, a iluminação pública, né, quando você está caminhando, que às vezes você fica com medo ali na rua, né, de ter algo, um assalto ou algo do tipo, depende da política, né? A gente ontem esteve aqui conversando com a secretária de Infraestrutura e Urbanismo. Ela trouxe aqui, né, em pauta algumas coisas que vêm sendo acrescentadas na cidade, tudo. Então, as coisas, elas dependem muito da política. O posto de saúde, onde talvez o seu filho vai ser atendido, onde você vai receber a vacina, onde você vai passar ali por um profissional de saúde, ele também depende do Estado, ele também depende da prefeitura municipal. Então, a gente precisa ter isso em mente. Quem a gente vai colocar? Porque lá fora vai ser visto de que forma? O meu país, gente, é um país rico. Nosso país é um país rico, né? Mas é um país mal administrado, é um dinheiro mal administrado. E que lá fora eles têm essa visão ruim, negativa de nós, justamente pelas péssimas escolhas. Na hora de votar, a gente vota de qualquer forma, a gente coloca lá qualquer uma pessoa que chega com papinho, a gente vende o voto, né? A pessoa chega, oferece ali, como acontecia muito, né? Eu acho que hoje foi se perdendo um pouco mais disso, porque quanto mais se tem informação, a população ela evolui, né? Quando tem educação, a população cresce e passa a ter um discernimento de quem vai colocar ali no poder. Correto? Então, assim, para que essa imagem do Brasil ela melhore, ela volte a ser limpa lá fora, ela precisa ser mudada. E essa mudança quem faz somos nós, né? Nas escolhas ali dos deputados, nas escolhas de quem está no poder, né? O prefeito, o presidente. Então, a gente tem que ter em mente isso, que o Brasil ele não se resume a Mata Atlântica, né, a Amazonas, ai, coisa linda e tudo, mas será que realmente esse olhar lá de fora é pela beleza, é por ser uma região exótica? Ou será que eles estão interessados ali no fruto, né, no desmatamento? A gente vê aí as grandes queimadas, a gente vê que o país ele tem entrado em uma grande, né, rebelião, né, na verdade é uma rebelião, porque assim, a gente vê que existem ali fiscais em toda a Mata Atlântica. Ali na Amazonas existem, né, alguns órgãos que fiscalizam, que cuidam, mas a gente não cobra. Está acontecendo queimadas e aconteceram muitas e vai devastando, vai destruindo e tudo isso vai somando negativamente para o Brasil, né? As pessoas elas ainda têm essa visão, né? Chega aqui no Brasil, como desde a época da colonização, chega aqui, destrói, pega tudo que é de bom. Vai, leva lá para fora. E o Brasil ele fica aqui sendo desgastado, vai devastando o nosso país. Então já está muito forte, né? Essa política do vir aqui, do extrair, do utilizar o Brasil dessa forma, né? Então a gente precisa ter isso em vista, que nós brasileiros precisamos fazer essa mudança. Se essa mudança não aconteceu até hoje, né? Com os nossos gestores aí, presidente, prefeitos, os nossos chefes de estado, então a gente precisa ir o quê? Ir à luta, né? Mostrar essa diferença. Então, que a gente tome essas iniciativas, porque quem sofre não é quem está lá no poder. Quem sofre é a gente. Quem está aqui, ó, quem está do outro lado. Porque quando você coloca lá, ele fica 4 anos. São 4 anos, isso quando não volta, né? Quando não faz aí um segundo mandato e tudo mais. Então, a gente precisa ter em mente isso. Observar quem coloca no poder, observar o seu vereador, observar o seu prefeito, o presidente, os deputados. Aconteceu aí agora, né, no Rio de Janeiro, esse incidente horrível, com 6 pacientes numa fila de transplante que receberam os órgãos e estavam infectados. Ou seja, a pessoa que estava ali, dependendo do SUS, que o SUS ele é muito bonito, mas ele é muito bonito só no papel. Quando vem para a prática, a gente vê isso, esse descaso com a população. E a população precisa ter isso, né, imposto.
Olha, se você vê que o SUS, você tem os seus direitos, nós como população brasileira, a gente tem o quê? Os nossos direitos garantidos o quê? Pelo SUS. E aí você vê ali que com esses órgãos infectados aconteceu o quê? Eram parentes de deputado, eram parentes ali de secretário do Estado. E aí, se nesse período de 4 anos você não observa as atitudes, você não consegue mudar, nada mais vai acontecer. Então, assim, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a você que ficou até esse final conosco, deixar um abraço especial aos nossos amigos aí ligados no canal 24.2 através da operadora TVC, a TV Cabo. Aqui para todo o extremo sul da Bahia. Deixar um abraço especial aos nossos amigos de Ilhéus e aqui de Itabuna, né? Nós somos recorde em audiência aqui nessas duas cidades. E amanhã eu te espero aqui a partir das 10 horas, ao vivo. Todos os dias eu entro aqui às 10 horas com você para a gente estar conversando, batendo um papo e recebendo informações Bahia, Brasil e do mundo. Deixar um abraço também a você aí, nos assistindo através do YouTube, tá? Se você ainda não é inscrito, esse é o momento de você se inscrever, fazer parte dessa comunidade, a família TVI, que ela tem crescido cada vez mais aqui no Extremo Sul. Então, um abraço carinhoso, amanhã eu volto com vocês. Fiquem com Deus.